Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje a nossa missão é explorar aquelas regras invisíveis, mas que são vitais. Aquelas que regem a vida de absolutamente todo mundo que vive no Brasil. E é vital mesmo porque a gente acaba esquecendo delas no dia a dia, né? Exato. O nosso objetivo aqui é desmistificar o núcleo essencial dos direitos civis e políticos brasileiros. A ideia é traduzir a estrutura jurídica que sustenta a sociedade em um conhecimento prático e bem claro para quem nos ouve. Para tornar isso real. Isso. E para isso nós vamos mergulhar direto no coração do ordenamento jurídico. O famoso artigo 5º da Constituição de 88. É um tema de uma magnitude, assim, impressionante. Estamos falando de um único artigo de lei que possui 78 incisos e 4 parágrafos. É essencialmente a espinha dorsal que impede o Estado de engolir o indivíduo. E é fascinante observar como essa estrutura funcionou na prática, porque quando analisamos o arcabouço desse artigo, percebemos rapidamente que não estamos lidando com um mero catálogo de boas intenções, sabe? Longe disso. Trata-se do pilar absoluto do Estado Democrático de Direito. A Constituição de 88 nasceu logo após um longo período de exceção, então esse texto foi desenhado com uma preocupação quase obsessiva em limitar o poder do Estado. Uma barreira mesmo. Exatamente. É uma arquitetura jurídica que garante de forma simultânea a dignidade humana e essa barreira intransponível contra o autoritarismo, permitindo que as pessoas busquem o próprio desenvolvimento com segurança. E para decifrar essa arquitetura, a melhor porta de entrada é a base de todo o sistema. A frase clássica que ecoa em qualquer discussão sobre justiça. Todos são iguais perante a lei. Essa mesmo. Historicamente, essa declaração foi revolucionária. Mas, o pensamento jurídico evoluiu muito além de simplesmente escrever isso num papel, né? Ah, com certeza. A igualdade como nós aplicamos hoje carrega uma complexidade imensa. Ela se divide basicamente entre o que é formal e o que é material. Certo. E a formal é meio que o passo 1. A distinção entre essas duas formas é o motor que faz o direito constitucional moderno funcionar. A igualdade formal é o passo número 1. É a garantia de que a lei não fará distinções arbitrárias baseadas em critérios absurdos. O Estado olha e diz que as regras do jogo são as mesmas para todos. Na linha de largada, sim. O grande problema que a teoria jurídica demorou séculos para corrigir é que a sociedade real não começa na mesma linha de largada. Nem de longe. Aplicar regras rigorosamente iguais para pessoas que partem de contextos históricos, econômicos e sociais brutalmente desiguais não promove justiça. Na verdade, promove a perpetuação dessa mesma desigualdade. O que nos leva à igualdade material. É o reconhecimento de que a verdadeira justiça, às vezes, exige tratar as pessoas de forma diferente. Exato. Existe aquele princípio clássico de tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. A própria Constituição consagra a igualdade de gênero, de forma expressa, por exemplo. E a aplicação material disso vai muito além da teoria. Quando observamos o Estado promovendo ações afirmativas, cotas ou políticas de proteção específicas, o que está acontecendo ali não é uma quebra da igualdade. É uma tentativa de nivelar o campo de jogo. Perfeito. É a admissão de que certas discriminações estruturais exigem um peso extra na balança para que o equilíbrio seja alcançado na prática. E essa leitura transforma a igualdade de uma ideia passiva em uma obrigação ativa do Estado. Ele precisa agir. Sim. E essa mesma lógica de ação e proteção transborda para o pressuposto de todos os outros direitos. O direito à vida. Afinal, a lógica dita que o indivíduo precisa existir fisicamente para exercer qualquer outra coisa. Sem vida não tem direito. O que é fascinante aqui é a dupla dimensão desse direito na doutrina brasileira. Porque a primeira dimensão é quase intuitiva, né? O direito de não ser morto. A vedação absoluta à pena de morte. Com aquela única e drástica exceção para casos de guerra declarada. É a proteção contra o extermínio. Mas a segunda dimensão é onde o debate ganha uma profundidade extraordinária. O direito a uma vida digna. Não basta só respirar. A existência precisa ter qualidade. Exato. O Estado falha em proteger a vida se permite que o indivíduo define sem acesso à saúde, moradia ou alimentação básica. A dignidade humana não é um enfeite literário. É um princípio jurídico que força o Estado a fornecer condições mínimas de sobrevivência.
E é interessante notar que essa amplitude do direito à vida o transforma no epicentro das colisões filosóficas e morais da sociedade. Sem dúvida. Para quem está acompanhando nossa análise, é crucial entender que é exatamente nessa fronteira, nas definições de quando a vida começa e quando termina, e no que constitui a dignidade dessa vida, que nascem os debates mais intensos. As grandes polêmicas. Questões profundas sobre o aborto, sobre a eutanásia, os limites das pesquisas com células-tronco embrionárias. Independentemente das posições ideológicas de cada um, todas as argumentações buscam respaldo nesse mesmo pilar jurídico. De qualquer lado do espectro. Isso. O texto legal fornece de forma neutra o palco para que a sociedade civilize esses conflitos mais viscerais. E depois de garantir a existência, a estrutura precisa garantir a ação. A liberdade é o próximo estágio natural dessa evolução. A liberdade de pensamento e expressão é frequentemente descrita como a espinha dorsal de uma sociedade aberta. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A regra estabelece que a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, independente de censura ou licença. Mas essa liberdade carrega um contraponto essencial de responsabilização: a vedação ao anonimato. É um mecanismo de freio e contrapeso muito elegante. É o famoso fale o que quiser, mas assine embaixo. Exatamente. A vedação ao anonimato garante que, se a liberdade de expressão for utilizada como arma para cometer crimes como calúnia, difamação, injúria ou incitação ao ódio, a liberdade se desdobra em aspectos práticos do cotidiano. A liberdade de locomoção, o clássico direito de ir e vir e permanecer em tempo de paz. Temos também a liberdade de consciência e crença, né? O Estado laico. A proteção ao exercício de cultos religiosos e há inclusive a previsão da escusa de consciência, que é permitir que o indivíduo recuse uma obrigação legal se ela violar as convicções fundamentais dele, desde que aceite cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Perfeito. E sobre a liberdade de reunião tem um detalhe que sempre me chama a atenção porque ilustra bem o espírito anti-autoritário dessa legislação. Pensa na organização de um simples churrasco no condomínio. Frequentemente é preciso pedir autorização, assinar termos, liberação do síndico. É uma burocracia. Sim, mas para organizar uma reunião pacífica ou um protesto em praça pública, a exigência do Estado é drasticamente menor. A regra diz claramente que não é necessária nenhuma autorização do poder público. Exige-se apenas o aviso prévio. Só um aviso, para evitar que duas manifestações entrem em choque no mesmo local e organizar o trânsito. O cidadão não pede permissão para protestar, ele só avisa que vai fazer. Muda a balança de poder. E logo ao lado da reunião temos a associação. As pessoas são livres para se associar para fins lícitos e o Estado não pode interferir no funcionamento dessas associações. Nenhuma interferência. Nenhuma. A única barreira intransponível aqui é a proibição de associações de caráter paramilitar. O monopólio da Força Armada continua exclusivo do Estado. Bom, exploramos a liberdade de se mover e de falar. Mas, historicamente, a verdadeira autonomia de um indivíduo sempre esteve ligada ao que ele pode chamar de seu, o espaço e os recursos que ele controla. O direito à propriedade. O que nos leva à forma como a Constituição enxerga isso. Durante muito tempo, a propriedade privada era vista como um castelo impenetrável, onde o Estado não colocava os pés. Mas a estrutura jurídica moderna não permite mais essa visão isolacionista. O direito à propriedade é uma garantia fundamental, claro, mas ele carrega um pré-requisito funcional. A propriedade deve atender à sua função social. O interesse individual coexistindo com o bem coletivo. Se um latifúndio imenso, com terras férteis, é mantido totalmente abandonado e improdutivo por décadas, servindo só para especulação enquanto há necessidade de alimentos. O ordenamento autoriza a desapropriação para fins de reforma agrária. Exato. Garantindo a justa indenização ao proprietário, a propriedade não deixa de existir, mas o Estado intervém quando ela se torna um buraco negro econômico. E essa lógica se aplica ferozmente ao ambiente urbano também, através de mecanismos como o uso capião. Pensa no impacto de um edifício inteiro abandonado no meio de uma metrópole com déficit habitacional. É gigante. Se alguém ocupa esse espaço esquecido, constrói uma residência e estabelece a vida ali por anos, sem oposição do dono original,
O direito eventualmente vai privilegiar quem deu utilidade e função social àquele espaço. É a lei afirmando que a propriedade não é apenas um título na gaveta do cartório, é uma responsabilidade contínua. Certo, vamos desempacotar isso. Essa transição entre o individual e o coletivo exige uma arquitetura de regras muito estável, o que nos traz para a dimensão do direito à segurança. E é vital compreender que, nesse contexto, a segurança vai imensamente além do policiamento nas ruas. Não é viatura na esquina. Não. Estamos lidando com a segurança jurídica, que é a previsibilidade e a estabilidade das regras que regem a sociedade. O princípio da legalidade é o marco zero dessa segurança. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que impede o Estado de governar por decretos arbitrários. Mas tão perigoso quanto um governo arbitrário é um sistema onde as regras mudam de forma retroativa. Assim, viraria o caos. Imagina jogar xadrez e, no meio da partida, mudam a regra do cavalo para andar em linha reta valendo para o passado. Para evitar isso, a estrutura jurídica criou conceitos formidáveis. O direito adquirido é a regra que diz que uma nova lei não pode retirar um benefício já definitivamente incorporado. Temos também o ato jurídico perfeito, que protege os negócios e contratos já concluídos, E a coisa julgada. garantindo que uma decisão judicial definitiva não pode ser reaberta por uma lei nova. É a consolidação da confiança no sistema. O cidadão precisa dormir sabendo que a regra de amanhã não vai punir a conduta lícita de ontem. E no campo do direito penal, essa garantia atinge o ponto máximo de proteção. A lei penal não retroagirá, a menos que seja para beneficiar o réu. O Estado não pode usar o tempo como arma. E essa preocupação com o poder punitivo do Estado se reflete nas garantias processuais essenciais. A história mostra que a velocidade punitiva sem freios é antessala da ditadura. Por isso, ninguém é processado ou sentenciado senão pela autoridade competente, o princípio do juiz natural. Impede tribunais de exceção. Temos o devido processo legal, o direito irrenunciável ao contraditório e à ampla defesa, E a regra rígida sobre a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos. Se o Estado tortura alguém ou invade um domicílio sem mandado para achar uma prova, essa prova é nula. O Estado não pode cometer um crime para punir outro. E claro, coroando esse sistema existe a presunção de inocência, a garantia de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Essa limitação do acesso do Estado à vida do cidadão se materializa também nos direitos de privacidade, né? A proteção da esfera íntima, da honra, da imagem e a inviolabilidade do domicílio. A regra de que a casa é o asilo inviolável cria uma barreira física. O Estado só entra com o consentimento do morador. Ou naqueles cenários extremos como flagrante delito ou desastre. Ou por determinação judicial durante o dia. Essa blindagem se aplicava historicamente à correspondência física e às comunicações telefônicas, exigindo ordem de juiz. E aqui entra um desafio fascinante da modernidade. O conceito de correspondência em 88 era uma carta de papel enviada pelos correios. Sim. Hoje a correspondência é uma trilha contínua de metadados, mensagens criptografadas e históricos de localização num smartphone. O texto original precisou enfrentar uma realidade tecnológica para a qual não foi desenhado. O volume de informações íntimas que carregamos nos bolsos hoje faria qualquer serviço de inteligência do século XX parecer amador. A necessidade de adaptar essas garantias foi brutal. E a evolução acompanhou. Se conectarmos isso ao cenário geral, vemos que em 2022 a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, foi alçada ao status de direito fundamental na Constituição através de emenda. O mecanismo percebeu que a privacidade contemporânea não é ameaçada só pelo policial chutando a porta, mas por algoritmos minerando silenciosamente a vida do indivíduo. A proteção precisou se expandir do ambiente físico para as redes de dados. É uma prova de que a estrutura é orgânica. Mas com todo esse imenso catálogo de garantias estabelecido, surge um problema prático. Então, o que tudo isso significa? Um direito que existe apenas no papel é apenas uma sugestão retórica. Como transformar isso em força bruta quando há uma ameaça? Isso. A resposta está em um conjunto de ferramentas conhecidas como os remédios constitucionais. Como a nossa audiência já domina os conceitos básicos, a gente pode explorar como esses remédios têm evoluído. Perfeito.
O habeas corpus, por exemplo, não se limita mais apenas a impedir que alguém seja jogado injustamente numa cela. A aplicação acompanhou a complexidade do controle de locomoção. Hoje, ele é intensamente debatido em situações de monitoramento eletrônico, retenção de passaportes e prisões domiciliares. Ele continua sendo a ferramenta mais rápida e poderosa, mas o ir e vir agora envolve fronteiras invisíveis de vigilância. E seguindo essa linha, o habeas data também ganha nova dimensão. Nasceu para garantir o direito de conhecer e retificar informações em bancos governamentais, arquivos de papel da ditadura na época. Mas hoje esbarra em discussões sobre transparência algorítmica, o direito de entender como os dados governamentais cruzados formam um perfil de crédito ou listas de vigilância. E quando o direito ferido não tem a ver com locomoção ou dados, quando uma autoridade, num ato de abuso, atropela um direito óbvio. Nesses cenários, o sistema aciona o mandado de segurança. Protege o que chamamos de direito líquido e certo. É uma ação rápida para coibir abusos de poder imediatos não amparados por habeas data ou habeas data. Como um candidato que passa em primeiro num concurso e por manobra ilegal a vaga é negada. O direito dele é inquestionável. O mandado de segurança anula o ato da autoridade de forma célere. E tem uma situação que frustra muita gente: a inércia legislativa. A Constituição cria o direito, mas diz que o Congresso precisa aprovar uma lei para funcionar. O Congresso não legisla e o direito paralisa. Para quebrar isso, criou-se o mandado de injunção. Permite ao cidadão acionar o Supremo e dizer que o direito está inviabilizado pela inércia do legislador. O judiciário é forçado a intervir. Temos também a ação popular que empodera qualquer cidadão a atuar como fiscal, anulando atos que lesem patrimônio público, moralidade ou meio ambiente. E o coroamento dessa engrenagem está no parágrafo 1º. Ele determina que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Não são promessas para o futuro. O Estado e os juízes não podem usar a falta de regulamentação como desculpa para ignorar um direito. A exigibilidade é imediata. Mas, claro, precisamos trazer essa arquitetura teórica de volta para o chão da realidade, enfrentando o maior paradoxo desse sistema. Temos todos esses direitos protegidos com garras e dentes. Mas a verdade inegável é que nenhum desses direitos é absoluto. Esse é o princípio mais desafiador. Os direitos fundamentais não operam no vácuo. Eles coexistem numa sociedade complexa e, inevitavelmente, colidem. Entram em rota de choque. O exercício de um direito frequentemente choca com o direito legítimo de outra pessoa ou da coletividade. Quando isso ocorre, o sistema faz um exercício rigoroso de ponderação e proporcionalidade. Colocam na balança o caso concreto. Buscando uma solução que minimize o sacrifício de cada direito, preservando a dignidade humana. É uma negociação constante pela estabilidade. E compreender essa necessidade de calibração transforma nossa visão sobre os conflitos diários. Chegando ao fim deste mergulho nas fundações do nosso ordenamento, o sentimento para a audiência é de empoderamento. Sem dúvida. Entender essas regras nos tira do papel de espectadores confusos e nos torna cidadãos analíticos. A complexidade vira um grande esforço para equilibrar a liberdade individual com a sobrevivência da comunidade. Isso levanta uma questão importante para uma reflexão final de quem está nos ouvindo. Já que entendemos que as garantias vão colidir e precisarão ser ponderadas, observemos o cenário atual. O mundo digital? Sim. Como a sociedade deve estruturar a ponderação quando a garantia de privacidade de um indivíduo entra em conflito brutal, em tempo real, com o direito implacável à liberdade de expressão de outro nas redes sociais? Se a liberdade não tem